Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o Game 11, é um fundo imobiliário de papel. A gente vai dar uma olhada nesse que é seu último relatório gerencial, entender um pouco mais do ativo. Inclusive teve movimentações aí nas exposições, tá? Também teve questão de resultado, ele teve um resultado menor do que os meses anteriores, a gente vai dar uma olhada nisso também. Apesar dele ter distribuído aí os mesmos 10 centavos que ele vinha distribuindo aí nos últimos meses, tá? A gente vai inclusive traçar as expectativas de dividendos aí para os próximos. De antemão peço a vocês que se inscrevam no canal. Deixa o like no vídeo, isso é bem importante. Deixa seu comentário, nem que seja um comentário bem breve, comentário bem rápido, isso ajuda demais no crescimento do canal. Sem demoras, vamos aqui ao relatório gerencial. Temos alguns números iniciais, como o patrimônio líquido, atualmente é por volta de 216 milhões de reais, né? Não é um patrimônio tão grande, é um fundo ainda pequeno. Temos aqui um total de 26 ativos em carteira, sendo 24 CRIs, 2 fundos imobiliários e um yield aí distribuído de 1,07. Além disso, temos taxa de administração de 1,1 a 1,15 ao ano, taxa de performance de 20% sobre o QCD, o IMAB5 mais a inflação, e também é um fundo datado de setembro de 2021. Temos aqui o número de cotistas, 23.313 cotistas. Iniciamos aqui com os destaques do mês. Ele vai falar um pouco sobre a inflação, né? A última inflação anunciada aí referente a julho, anunciada agora em agosto, foi de 0,12, né? Foi positivo, porém bem abaixo da média brasileira. Isso ainda tem a tendência dos fundos de papéis terem redução aí nos seus rendimentos. Inclusive a gente vai ver detalhes sobre isso mais à frente. Também falei dos cortes graduais da Selic, tá? A gente vê que já teve uma redução na taxa Selic em 0,5 ponto percentual. Também tem aqui a rentabilidade do fundo aí, que ficou por volta de 84 centavos, né? Ele distribuiu 10 centavos, 84 centavos não, né? 84 milésimos de reais, né? 0,8 aqui centavos abaixo aí do que ele entregou, né? Ele entregou os 10 centavos por cota, ou seja, ele fez uso de reservas, no caso aí usou 15% das reservas. Tem coisa, ele vai falar bastante aí sobre essa questão das reservas, que ele tem muita reserva acumulada, como a gente vê aqui, 0,87 de 87 milésimos de reais por cota, tá? A gente vai ver mais à frente que ele bate forte nessa questão das reservas, que ele considera como um fundo que tem bastante reservas, e no momento onde a gente vê uma entrada de deflação, né, momentos onde a inflação está lá embaixo, a tendência de fundos de papéis atrelados à inflação, como é o caso do Game 11, é terem uma redução nos dividendos, né? Inclusive a gente vem acompanhando muitos fundos de papéis aí, tiveram seus rendimentos reduzidos, tá? E ele vem mantendo aí esse rendimento aí mês após mês, né? Isso deve também, claro, à questão das reservas, que ele vai falar aqui novamente questão de reserva, ele vai falar um pouco sobre o iFix, mas novamente que questão de reserva, né? 87% de um resultado médio ele tem de reservas, tá? Ele meio que tá dizendo, ó, a gente tá entrando num momento onde os fundos vão tender a cair o rendimento e a gente vai segurar aí porque a gente tem bastante reserva. Em resumo, é isso, né? A gente vê até alguns gráficos aqui comparando as reservas do Game 11 com a média de outros fundos aí, beleza? Aqui a gente tem uma liquidez diária aí, uma média de 200 mil reais, né? 200,6 mil reais negociados por dia, tá? Ele vai falar novamente sobre a questão do iFix, que vem em consecutivas altas. Vai falar agora um pouco sobre ativos. 58% do Game 11 é atrelado à inflação, né? Daí tem essa preocupação da gestão quanto a essa questão das reservas, né? 42% da carteira do ativo aí está atrelado à CDI. Também ele cita aí que devemos observar um arrefecimento nos resultados, né? Ou seja, ele fala das reservas, é bem enfático nas reservas e já diz, olha, a gente já está acompanhando a redução, né? Temos aí uma possível não, a gente já está vivenciando uma redução aí nos rendimentos mês a mês, né? E a gente tem bastante reserva para manter os 10 centavos por cota. Aqui a gente já entra na DRE, temos o mês de julho, o resultado aqui a gente já vê que é inferior aqui, pegar os últimos 3 meses, esse é o menor resultado, né? Isso deve ser principalmente a questão da redução na inflação, né? Como a gente vê, um fundo majoritariamente atrelado à inflação. Temos as despesas aqui de 214 mil, bem similar ao que a gente teve, inclusive até quase bate aqui, idêntico ao número de junho, tá? De resultado, a gente tem aqui 1,8 milhões, bem abaixo da que a gente vê aqui acompanhando, praticamente aqui de dezembro para cá, esse é o menor resultado, tá? Inclusive, esse resultado aqui distribuído por cota e dá aí o 0,087 por cota, né? E aí ele usou reservas e aí chegou a 2,1 milhões de reais e entregou os 10 centavos por cota que a gente viu aí no último anúncio, tá? Aqui a gente tem uma composição do resultado e aqui mais embaixo a gente tem essa composição do resultado junto com o guidance, né? As expectativas de rendimentos para os próximos meses. A gente vê que as expectativas aí para agosto, setembro e outubro é dele manter os 10 centavos. Ele já vem entregando 10 centavos aí há um bom tempo, né? A gente pegar aqui os últimos 12 meses, ele entregou 10 centavos em todos os meses, né? Inclusive em momentos aqui, como a gente vê, uma redução bem grande aqui
no resultado, a gente vê aqui o resultado bem abaixo, e ele conseguiu manter os 10 centavos. Isso deve-se, claro, essa questão das reservas, né? Um fundo que consegue manter uma linearização muito boa nos rendimentos, né? E fica essa expectativa aí para os próximos meses, 10 centavos, não tem nem muito que a gente dá palpite, né? Inclusive, deixa nos comentários aí se você tem o Game 11, pretende ter, se conhece, né? Se conhece o ativo, tá? Também se inscreve no canal, deixa o like, tá? E aqui a gente tem as expectativas de resultados, né? A gente vê aqui resultados baixos, né? Não tão baixos, mas relativamente em comparação com os outros meses aqui, a gente vê baixo, mas a gente vê diante da reserva ele conseguir manter, né? Vamos acompanhando para ver como é que vai manter isso aí para os próximos 3 meses, né? Se vai conseguir manter esse guidance, tá? Ele vai falar agora sobre a questão de portfólio, tá? No caso aí, as exposições, a gente já tem aqui um pontinho de atenção, no caso o Grupo Mateus, que antes tinha 12% de posição, agora a gente tem 11%, né? É uma melhora, já diminuiu um pouco a exposição, mas ainda está acima dos 10%, tá? Temos aqui alguns números do ativo, ele vai citar aqui que 88% do patrimônio está em operações ali que ele caracteriza como beta, né? Que são operações que têm um risco menor, né? Ele busca uma senioridade maior, né? Operações com uma segurança maior. Alfa que já são operações que ele tem ali com risco maior, talvez uma posição mais subordinada, que tem um risco maior e consequentemente vai ter um rendimento também maior, né? É aquela velha história, quanto maior o risco, maior o rendimento, né? Ou pelo menos tem que seguir para valer a pena, tá? Aqui na questão de posição tática e posição core, né? No caso aí tática é para ganhos capitais, enfim, core é mais aquela estratégia que ele quer mesmo manter proativo, tá? 89% das operações é voltada para o setor corporativo, temos aí 58% de operações atreladas à inflação, 42% atreladas à CDI, apesar da redução na taxa Selic, que aí impacta diretamente a questão do CDI, apesar dessa redução, taxa CDI ainda está muito alta, né? Taxa Selic aí está acima dos 10%, já está extremamente alta, apesar da baixa estar 13,25 a Selic, mas a tendência de passar muitos meses ainda em valores altos, né? A gente não vai ter essa expectativa de ter uma redução brusca, né? Isso aí vai baixar de forma gradual ao longo do tempo. Quanto ao tipo de série, 74% das operações são séries únicas, né? São séries aí corporativas aí. Além disso, temos 26% em séries subordinadas, né? Aliás, 26% em séries sênior, né? Que são as mais seguras, né? Em séries subordinadas a gente tem 0 posição, ou seja, as mais arriscadas a gente não tem nada, né? Aqui a gente tem por tipo de garantia, ele vai colocar aqui o detalhamento, mas quem quiser até ver essas siglas aí tem no relatório, tá? Mas enfim, quanto aos imóveis de garantia, a maior parte dos imóveis aí 27%, né? Não chega a ser a maior parte, né? Mas a maior fatia, 27% é de imóveis aí de uso misto, tá? Também tem uns 20% em residencial, varejo, enfim. Aqui quanto à localização das garantias reais, temos aí espalhadas aí 45%, tá? Em São Paulo temos 22%, em Pernambuco 12%, ok? As demais regiões aqui totalizando os 45%. Aqui por devedores, a pulverização, aquilo que a gente sempre olha ali como limite de 10%. A gente tem sempre esse ponto de atenção aqui, olhando se passa os 10%, né? A gente, no caso aqui, tem o Grupo Mateus, né? Anteriormente era 12%, baixou para 11%, né? Já melhorou, mas ainda está aí um pouco acima dos 10%. Também temos a MRV com 10% de posição. 24 CRIs em carteira. Temos também 2 FIIs aí de prazo determinado, tá? Com pagamento mensal, de amortização e dividendos, e o duration médio da carteira do ativo é de 4,9 anos. Citando novamente aqui, ele não tem nada de posição subordinada, né? Ele tinha aqui no Grupo Mateus, né? E foi justamente aquele tocou o barco, digamos assim, né? Que ele se desfez aí, que ele negociou e atualmente não tem nada subordinado, como a gente viu lá no gráfico. Aqui a gente tem a listagem das operações, maior peso, a BRF com 8,6, né? Isso de operação única, tá? Porque como a gente já viu aqui em cima, a gente tem aqui, somar aqui o Grupo Mateus e o Grupo MRV. O MRV aqui vai dar os 10%. Somar também aqui as operações do Grupo Mateus aí também vai dar os acima dos 10%, vai dar os 11% que a gente tem ali. Beleza? Aqui a gente vê a senioridade, tudo série única ou série sênior, né? Isso passa um pouco mais de segurança. Outro detalhe também, ele não fala sobre a taxa média do ativo, né? Mas a gente tem aqui a taxa aqui, a gente pode até traçar mais ou menos aqui o padrão dele aqui. A gente vê que, por exemplo, as operações atrás da inflação que são maior peso, a gente tem um aqui com inflação mais 8, as demais aí inflação mais 6, mais 5, mais 5, mais 5, mais 6, ou seja, a maior parte aqui é somando a inflação mais 5 a 7, né? Entre 5, 6 e duas aqui no caso que vão chegar a 8, como no caso essa daqui, né? Temos outra aqui também que chega a 8, mas aí fazendo meio que uma média ponderada aí a gente vê que tá
uma operação, uma taxa média do ativo, né? A gente não está fazendo a conta tão completa assim, mas a gente pegando aqui no olho a olho, aqui a gente vê mais ou menos, deve dar uma taxa aí por volta de IPCA mais 7 e pouco, né? Por aí. Além disso, temos as posições em CDI, né? A gente já vê aqui que tem uma taxa de CDI bem alta, né? Uma de alto rendimento aqui. Uma CDI mais 4 aí, que seria uma médio risco, tá? Outras aqui também de um médio risco. A gente pode classificar aí puxando a taxa média e ponderada, né? Assim, no olho, né? Não é aquele cálculo bem completo, mas é um fundo de médio risco aí, tá? Mais à frente a gente tem um detalhamento das operações em si. É um fundo que vem com desconto aí na cotação. A gente vê lá que é R$ 9,09. A gente vê que o P sobre VP vem trazendo um certo desconto. Como a patrimonial dele tá R$ 9,98, né? Ele tá sendo negociado abaixo disso aí. Beleza? P sobre VP aqui 0,91 já indica aí 9% de desconto. Os últimos meses, como vimos aí, 10 centavos por cota vem entregando de forma bem tranquila. Tem bastante reserva para passar esse período de inflação baixa, né? É um fundo que tem uma posição em inflação, mas também tem uma posição bem considerável em CDI, né? E aí vai de cada um. É um fundo bem diferente, não tão conhecido assim, não tem tantos cotistas desses como a gente vê alguns fundos aí com mais de 100 mil cotistas, aqui tem por volta de 23 mil cotistas. Deixa nos comentários se você tem um Game 11, pretende ter ou se já teve, tá? Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, também convido você a participar do grupo Telegram, o link do grupo do Telegram vai estar na descrição desse vídeo, participa para lá. Junto com a galera, a gente tá sempre conversando sobre fundos imobiliários, trazendo novidades, relatórios, fatos relevantes, beleza? Isso era tudo que a gente tinha para ver hoje, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!